Shalom! Nesse vídeo de Yom Kippur, vamos abordar as principais tradições e costumes para o dia desse jejum. Aos 10 dias do sétimo mês é o dia das expiações, convocação de santidade será para vós. E afligireis vossas almas através do jejum, no dia de descanso solene, é para vós. E afligireis vossas almas. Aos 9 dias do mês, à tarde, até a outra tarde, celebrareis o vosso dia de descanso, conforme Levítico 23. Dia do perdão. Esse é o mandamento bíblico concernente a Yom Kippur, o dia da expiação no qual o jejum, a oração, a penitência denotam a sua santidade, a sua solenidade. Esse dia assinala o auge dos 10 dias da penitência e realmente chega a distinguir-se como o dia mais importante e sagrado do calendário judaico. O jejum e abstinência de todo o alimento, do prazer físico, pelo período de 25 horas, chega a ser uma verdadeira expressão de interna submissão ao domínio do Espírito. Certamente, essa não é uma data negra, também uma data tétrico ou lúgubre. É um dia no qual nos aproximamos do trono do nosso Pai Celestial para buscar a expiação, o perdão dos nossos pecados. Ao contrário, essa data é uma data radiante que assegura ao pecador a absolvição de perdão e, no caso de mudança, uma sincera resolução de abandonar o caminho errado e o determinante arrependimento que é fundamental. O pecado admite-se e é devido à frequência e à satisfação de apetites, de materiais, embora o jejum por si só seja considerado uma ajuda imprescindível no processo de ruptura com o pecado. Ele não tem nenhum valor a menos que esteja acompanhado por um sincero arrependimento, a techuvá, o retorno. Alguém disser, ficarei, no dia do perdão virá a minha absolvição. Não haverá perdão para ele. Quando sinceridade se encontra, a sinceridade encontra-se ausente, a antiga forma de vida desafia as obrigações divinas e persiste e não pode haver uma expiação nem absolvição. O judaísmo salienta sempre ao pecador arrependido que se aproxime do Criador, sem intermediários. Não obstante, o poder expiativo do Yom Kippur, ele não se estende e não se aplica a ofensas ao próximo, a outras pessoas, a menos que tenhamos feito tudo que está em nosso alcance para retificar os nossos erros. Conforme nos diz Rabi Elazar ben Azaria, do Talmud babilônico, as transgressões do homem contra Deus, o dia do perdão as absolve. Porém, as transgressões contra o próximo, o dia do perdão não as expia. Menos que o ato que se tenha feito a encontre reconciliação com o próximo e repare assim o erro cometido. Costumes no Yom Kippur. Há uma série de costumes especiais no Yom Kippur que merecem a nossa atenção. Por exemplo, nessa noite, primeira noite de Yom Kippur, nós usamos o kitel, que é uma espécie de avental, uma túnica branca. Branco é usado na sinagoga nesta noite. O kitel simboliza, da cor branca, o penitente, o voto, que é comparado nesse dia a anjos celestiais, cujos antecedentes imaculados são tão brancos como a neve. Yom Kippur não é proibido apenas trabalhar, comer ou beber. O mandamento bíblico diz que afligir as vossas almas. Isso inclui, em seu sentido mais amplo, a abstinência do prazer, da comodidade física, como de lavar ou se banhar, de untar, passar desodorantes, cremes, de usar sapatos de couro ou até mesmo manter relações conjugais. Existe um belo costume segundo o qual os pais abençoam seus filhos antes de deixar a casa, a sinagoga. Na noite de Kol Nidrei, nesta bênção, os pais rogam para que seus filhos sejam selados no livro da vida, com felicidade, e que seus corações permaneçam imutáveis no amor do santo bendito seja ele. Nesta noite também, nós usamos o talit. Como não é costume usar o talit à noite, na noite de Yom Kippur,
o ofício de Colnidrei é usado o talit, além da atmosfera especial que isso cria. Ele é usado porque a sua pureza confere uma semelhança com os anjos. Alguns mestres sugerem ainda que a oração contendo os 13 atributos divinos não deve ser recitada sem usar o talit, que é o manto sagrado de oração dos judeus. A oração é repetida com muita frequência na noite de Yom Kippur. Colnidrei, o serviço inicial, talvez é o mais importante do dia. Com o Colnidrei na noite de Yom Kippur, sua melodia tradicional, lamentosa, comovedora, a oração de Colnidrei infunde em cada um dos devotos um sentimento misto de alegria e de temor. Dificilmente existe um judeu que não acompanhe e recite na noite de Yom Kippur esta prece tão reconhecida por sua bela e comovedora, suplicante melodia. Sua recitação, na verdade, carrega toda uma atmosfera de uma sensação de alegria unida ao temor reverente, deixa sua impressão sobre todo o serviço. A origem, supõe-se que dessa oração foi composta pelos judeus espanhóis no tempo do rei Ricardo I, no ano de 586 a 601 da Era Comum. Depois das perseguições promovidas por ele contra seus súditos judeus, ele ordena que se convertessem ao catolicismo. Eles deveriam acatar essa disposição, mesmo contra suas consciências e vontade. Com a chegada de Yom Kippur, ao se reunirem clandestinamente para oferecer suas preces, os judeus marranos, o maior de todos, o destacado entre eles, se levantava para declarar a todos os juramentos e promessas que haviam feitos eram nulos e vãos, visto que eles foram forçados ou fizeram um juramento sob coação. Assim foi que a fórmula usada naquele dia passou a integrar as circunstâncias emocionantes dos acordes do Colnidrei que foram compostos. Mais tarde, esse costume se estendeu a muitas terras vizinhas, provavelmente através da migração dos judeus marranos, sendo mantida, na mesma época, uma liberdade religiosa. Rabi Natronai de Gaon e Rabi de Gaon, na Babilônia, nos 2 séculos, o Talmud, e também das 2 grandes escolas que se formou ali, diz que o fato de que as comunidades judias da Arábia, nesta época, viviam em condições de tranquilidade e de paz, então eles desconheciam esse estranho costume da recitação do Colnidrei. Outros, Gaonim, não obstante, mencionam que esta oração era recitada em muitos outros países, inclusive em Eretz Israel. Embora mais tarde a Espanha tenha desfrutado do século de ouro, que foi o domínio árabe com a companhia dos judeus, prosseguiu-se recitando o Colnidrei, e recobrou um significado renovado quando as perseguições naquele país, na Espanha, recomeçavam a perseguição contra os marranos, contra os judeus. Ocorria então que frequentemente, quando os judeus marranos visitavam seus irmãos nas grandes festas, nas sinagogas portuguesas, na sinagoga de Amsterdã, Hamburgo, os últimos opunham-se a admiti-los em suas congregações. Argumentavam que eles, os marranos, deveriam ter fugido e abandonado todas as suas posses na Espanha, ao invés de se submeterem à conversão. Mesmo que aparente uma conversão fingida, nesta controvérsia, os sábios daquela geração instituíram a recitação da frase Da'at Hamakom, que antecede Colnidrei. Com a permissão de Deus e com o consentimento desta congregação, com a autoridade do Tribunal Celeste e com a aprovação do Tribunal Terrestre, nos permitimos-nos orar junto aos transgressores. Transgressores, no caso, seriam uma referência aos marranos, embora pudessem ser uma referência da Península Espanhola, cujos habitantes eram denominados na Europa geralmente como ibéricos. O ofício de Colnidrei é iniciado por uma passagem do Salmo 97, que diz: a luz da recompensa está semeada para o justo, e alegria para os retos de coração. Este verso
contém dentro das suas poucas palavras um princípio fundamental no judaísmo, que sintetiza todas as orações. No ano de 1656, Menahem ben Israel teve uma experiência similar em suas negociações pela readmissão, mais tarde, ainda nos séculos 18 e 19, após repetidas, desde que o mais sagrado dos dias de Yom Kippur, por meio de uma techuvá sincera, resoluta, a luz da alegria pode ser lograda por todos os preceitos bíblicos. A época exata da origem desta oração não é totalmente conhecida, pois a data é um período muito anterior. Ela se baseia no mandamento bíblico de que um judeu não deve quebrar nenhuma promessa proferida, mas que as promessas feitas ao Todo-Poderoso voluntariamente pelo homem, porém não observadas ou não cumpridas por estarem acima da sua capacidade, das suas limitações, elas podem ser anuladas. A natureza da prática do judaísmo previu, desta maneira, uma oportunidade para a absolvição de culpas derivadas de exclamações precipitadas feitas contra Deus no calor do momento ou das emoções. Tocante às promessas feitas a alguém, contrato, uma negociação, pelo contrário, o Nidrei não é aplicável a esses compromissos, a esses votos. Uma pessoa não pode ser liberada de uma obrigação para com o seu próximo, com o seu irmão, salvo se pelo consentimento dele. Nossos sábios se manifestam na Mishnah determinantemente a esse respeito. Yom Kippur absolve unicamente as transgressões contra o homem e a sua relação com Deus. As transgressões entre pessoas, não tem expiação. Yom Kippur, enquanto ato injusto, não for retificado ou for consertado. Surgiram acusações. É notório que a oração de Kol-Nidrei na história foi com frequência causa de acusações infames e malévolas contra os judeus. Seus inimigos utilizavam esta oração em aberto desafio à verdade, à justiça, para provar que, aos ignorantes e aos seus seguidores, de que os judeus podiam anular os compromissos, os contratos, através dessa oração, que, portanto, não eram confiáveis. Assim, foi que em 24 de junho de 1240, Rabbi Leriel de Paris tentou refutar o desafio feito pelo bispo Nicolás do Nîmes, na presença do rei Luís IX e da rainha Castilha, vencendo ao demonstrar, citando provas do Talmud, que Kol-Nidrei não absolve o judeu a quebrar uma promessa feita ao próximo ou algum contrato. Representações e autoridades da Rússia, por parte de cidadãos, estes emitiram uma ordem em 25 de outubro de 1857, escrevendo uma introdução especial na oração de Kol-Nidrei, na qual declarava ser explicitamente que ela era aplicável unicamente às promessas que envolviam a pessoa que fez, nenhuma outra, somente em relação a Deus e não com o próximo. Essa é uma oração produzida, Kol-Nidrei, em aramaico, embora a versão italiana faça uso do hebraico para fazer a mesma. Figura do Sidur, Rabbi Amram Gaon, da data do ano 1000 anterior, o ofício da oração, partido em 3 vezes, principalmente para dar ênfase, não obstante dos outros motivos, dar a oportunidade aos que chegavam atrasados escutar. Rabbi Saadia de Gaon, segundo consta do Mahzor de Vitry, interpretava que a tripla recitação deve ser a forma de que o leitor tem de pronunciar Kol-Nidrei na primeira vez. O Razan começa a entoar entrecortado, de forma lenta, como um servo que se aproxima pela primeira vez do trono do seu soberano. Quem teme? A segunda
Segunda vez, o Razan reúne confiança e fala com mais vigor, com mais força. Na terceira, ele vai elevar a sua voz como quem já está familiarizado com a presença do rei, bendito seja ele. Nidreis fez ressoar o clamor de 2000 anos de Galute. Seus acordes estão nos ecos das cruzadas e da cruel Inquisição que forçou nossos irmãos na Península Ibérica. Das outras inúmeras calamidades, a exemplo do Holocausto, que alcançaram nosso povo em sua longa e conturbada história de confissão. A característica especial dos ofícios de Yom Kippur são as preces confissionais, das quais duas estão dispostas alfabeticamente, muito conhecidas. Sobre a recitação destas preces, diz o Talmud, a obrigação de viduí, confissão de pecados, ocorre na noite do dia da expiação. Ao escurecer, os sábios acrescentam que confesse antes de ter comido e bebido. Isto é, antes da refeição que precede o jejum. Portanto, recitamos a confissão de Minhá da véspera de Yom Kippur, além de recitá-la à noite. O ofício de Arvit, confessamos outra vez, em Shacharit, Minhá, Neilá. Ambas as preces confissionais, como Al-Ret e Yam Shnu, estão escritas no plural. Nós recitamos coletivamente por toda a congregação. E mesmo aqueles que não cometeram pecado algum, a razão disso é que eles confessam e lamentam a sua própria incapacidade de prevenir que outros tenham cometido transgressões ou tenham cometido os pecados. Confissão, portanto, é impessoal, de modo que a consciência fique livre das infrações admitidas, isto que se refere às perpetradas por toda a congregação. Deste modo, a confissão é considerada um fator essencial para a expiação e é um passo imprescindível para o completo arrependimento. Sua prática consta de um mandamento bíblico. A história registra confissões públicas nos tempos de Josué, durante o reinado e também durante o reinado de Salomão, e também no livro de Esdras, Al-Ret. A ordem alfabética das preces confissionais, assim como de muitas outras, provavelmente foi adotada pelo modo a facilitar a memória dos devotos. Primeiro, esta curta oração em que pecamos, traímos, ao longo de Al-Ret, com seus 44 versos contendo um extenso número de termos que refletem os pecados cometidos com a língua. Maimônides, grande sábio, entretanto, registra somente um total de 24 passagens. Tim oferem a solenidade ao serviço de Kol Nidrei. Os Piutim, hinos cantados por toda a congregação, e depois da Amidá, o Seder de Avodá, os serviços de Yom Kippur estão ordenados de acordo com o procedimento da época do templo em Jerusalém. Portanto, além de inúmeras orações importantes, mesmo as que se pronunciam em Rosh Hashanah, o tema central do ofício de Musaf é o que trata da Avodá no Templo de Jerusalém, Yom Kippur. Nossa forma poética acreditava que Rabi Meshulam está baseada principalmente na descrição da Mishnah, tratado Yomá, 3 vezes do dia, em que o sumo sacerdote fazia confissão pelos seus pecados, ou por si mesmo, por sua família, depois por todos os Kohanim, os sacerdotes, e por último, por toda a casa de Israel. A oração de Avodá contém parágrafos que referem-se e devota à participação do povo. Descreve a cerimônia final ao enviar um cabrito expiatório que simbolicamente carregava os pecados de toda a nação. Sido no deserto, abandonado no deserto, trazendo todos os pecados de toda a nação, a imensidão do deserto, trazendo todos o perdão da
leitura da Torá. Temos, durante o ofício matinal, o Shacharit, no serviço da manhã, ele vai mostrar sobre os sacrifícios imolados no dia. E a Haftará, por sua vez, que é a porção dos profetas, nos transmite a lição dos nossos deveres no jejum. A leitura vespertina de Minhá, que é a oração da tarde, o serviço da tarde, no entanto, trata dos casamentos ilícitos. Esta seleção de textos foi, obviamente, preparada com o intuito de enfatizar, nesse grande dia, o dever transcendente da pureza, do autocontrole, que tem sido fatores muito importantes de preservação de Israel como povo. A Haftará de Minhá consiste-se do livro de Jonas, algumas passagens de Miqueias. Nesta leitura, através da história do profeta que fugiu e arrependeu-se, descobrimos os efeitos de um arrependimento sincero. Neilá é o ofício que conclui o Yom Kippur, e é chamado de Neilá, essa atmosfera emocional que envolve as particularidades mais destacadas, recitando quando o sol já está se pondo, próximo de terminar a noite de Yom Kippur. A noite próxima confere então a extensão confiada dos penitentes, da infinita clemência de Deus, a expiação e é lograda ao final. Pelo penitente, quando este pede para ser selado no livro da vida, o Talmud questiona se a palavra Neilá de encerramento refere-se ao fechamento dos portões celestiais ou a dos portões do templo, ou a conclusão do ofício divino em si. Qualquer que sejam as respostas, as poucas preces igualam-se à beleza e à oração de Neilá, no qual percebemos a magistralidade e o gênio religioso, poético que Israel. No Neilá estão incluídas as orações. Tanoten, se tu ofereceres as mãos aos transgressores, tu distinguiste desde o começo o homem, e elas expressam a excepcionalidade, bem como a filosofia da vida do judaísmo. Deus deseja que o ímpio abandone o seu caminho e viva. O homem foi distinguido das outras criaturas viventes da terra. Somente ele foi dotado com uma alma, com algo divino, com a fase espiritual da vida. Portanto, abandone o ímpio o seu caminho e o pecado seus pensamentos. Volte-se ao Eterno, conforme convida Isaías 55:7. Esta é a evocação de nossas orações durante os últimos minutos, os mais sagrados do dia do ano, em que o toque do shofar, o jejum concluído finalmente com o toque longo do shofar, anunciando com ele o fim solene desse dia. Seu efeito, porém, é duradouro, como expressou Rabi Shimon ben Gamliel. Não há dia mais felizes para Israel os 15 dias de Ave, que é jejum, e o dia do perdão, Yom Kippur. Todos vocês, depois de serem inscritos em Rosh Hashanah, sejam selados nesse Yom Kippur, no livro da Boa Vida, para um feliz ano de 5.781. Shana Tová.